paz do Senhor, amados irmãos. Quero vos convidar para abrir a Bíblia no texto que está inserido o tema deste evento. Agradecer a Deus por este dia, esta oportunidade. Agradecer ao pastor desta igreja, o pastor Isaías, presidente desse ministério. E louvar a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Gomes, juntamente com a irmã Nelma. Pela vida de todos vocês que aqui estão presentes nesta noite, pela vida da minha esposa. E trago saudação do meu pastor presidente, pastor Sebastião Martins de Castro, para o pastor desta igreja e para toda a igreja aqui em Foz do Iguaçu. Evangelho de João, onde está inserido o tema deste evento, capítulo de número 6 do Evangelho de João. Versículo 1 ao 13 nós vamos ler. E em seguida eu quero pedir ao pastor Gomes que nos dirija a Deus em oração, apresentando a cada um de vocês que aqui estão nesta noite, que alguns, talvez muitos, iniciaram a campanha, e com certeza Deus já tem falado profundamente aos corações dos amados, e cremos nesta noite que não vai ser diferente. Diz assim: e depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque havia os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevadas e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Amém? O tema da campanha é 12 dias de clamor. Vamos, irmãos, 12 dias de clamor. 12 dias de clamor. Vamos orar com o pastor Gomes. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus Pai, pois chegamos ao 7º dia da nossa campanha, Pai. Faltam apenas 5, Pai. E nós cremos que hoje Tu vais fazer grandes coisas através do Teu servo, o arauto dessa noite, que vai nos abençoar através da Tua palavra. Tu vais derramar sobre cada um, meu Pai amado, as Tuas bênçãos, e nós sairemos daqui mais uma vez alimentados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Usa o Teu servo, Pai, como Tu sempre tem usado nas Tuas mãos, é que eu te peço no nome de Jesus. Podeis assentar, amados irmãos. O Senhor nosso Deus nos deu o privilégio de agora, no começo de dezembro deste ano de 2017, estarmos ali em Israel, e tivemos a oportunidade de estar exatamente no lugar onde este milagre aconteceu. Foi uma experiência maravilhosa para nossas vidas espirituais. Mas vamos focar no tema deste evento: 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. O que é clamar? O que é clamar? Clamar é suplicar, é pedir, é buscar,
é bater. E há promessas de Jesus para aqueles que clamam. Mateus 7,7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mais uma promessa que o meu coração fica fervendo de alegria é quando eu leio João capítulo 14, versículo 13. Vamos ler? Olha aqui o que Jesus disse para mim e para você. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. Ele está vivo e está aqui nesta noite. Quando nós saímos do hotel para vir para cá, comecei a cantar o hino de número 546 ou 45, nós cantamos aqui nesta noite. Porque ele vive, e por ele viver nós temos esperança. E diz aqui, olha a promessa de Jesus para você que está aqui nesta noite. Olha a promessa de Jesus para você que está fazendo esta campanha. É tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Versículo de número 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem fez essa promessa é o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. O segredo, amados, de recebermos as bênçãos de Deus no ano de 2018, de janeiro a dezembro, o segredo de continuarmos a receber as bênçãos de Deus no ano de 2019 ou até Jesus voltar, é o único: é clamar, é pedir, é buscar, é invocar o nome de Jesus. Esse é o segredo. E eu louvo a Deus pela inspiração do Espírito Santo para designar no coração do pastor este tema, porque este é um dos temas fundamentais das Escrituras Sagradas, que está sendo esquecido pela igreja do Brasil e do mundo. Deus tem nos dado o privilégio de ir para a Europa, Estados Unidos, Israel, Jordânia, América do Sul, e temos conhecido a igreja em vários países, em vários lugares. Mas uma das coisas que o povo de Deus tem deixado de cumprir é com esse mandamento de clamar, de pedir e de buscar e de rogar e de invocar o nome do Senhor. Se você ainda não recebeu o que você deseja através desta campanha, não desista. Aqui está a promessa: se pedires alguma coisa no meu nome, eu o farei. Se fosse o presidente do Brasil que tivesse prometido, ele poderia falhar. Se fosse o presidente dos Estados Unidos que tivesse prometido, poderia falhar. Mas o que prometeu, ele é fiel. Olha a promessa: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Não há limite para a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. O segredo está tão somente em praticarmos o tema desta campanha: clamar. O segredo é este. A chave que abre as janelas dos céus se chama oração. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. O que bate, se abre. Se você ainda não recebeu, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Eu quero dizer para vocês aqui nesta noite: orar é mandamento. Quem não ora, diz a Bíblia, que está cometendo o pecado de omissão. Na parábola de Lucas capítulo 18, Jesus disse sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: perseverai na oração.
Efésios 6:18, Paulo disse: orem em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiem nisto com perseverança. Orai por mim, para que seja-me dado, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para tornar-se notório o mistério do Evangelho. No versículo 11 do texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus pega apenas 5 pães, 2 peixes, e apresenta ao Pai. Para os discípulos, quem sabe se nós estivéssemos no lugar deles, também teria a mesma atitude. Porque eles não conheciam o sobrenatural que estava ao lado deles. E quantos nesta noite que ainda não conhecem o sobrenatural de estar na presença de Jesus, em oração, em clamor, em súplica e em intercessão? Não existe crente espiritual se não viver de joelhos. Não existe igreja espiritual se não marchar de joelhos. Há um versículo na Bíblia que os animadores de auditório costumam usar para mexer com a emoção do povo de Deus, que está registrado em Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que eles não leem, eles não citam, eles não falam o seu texto seguinte, que é segundo o poder que em nós há poder na sua vida, a unção de Deus em sua vida. Porque poder e unção só recebe, só tem quem ora, quem clama, quem suplica, quem busca, quem invoca o nome do Senhor. Olha o hino que nós cantamos aqui: rasgar o coração. Jesus não quer só apenas a nossa aparência, Ele quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há muitos que querem receber a bênção na campanha, e Jesus está aqui para dar, para ordenar, para conceder. Há muitos que vêm ao culto, querem ouvir Deus falar, que é uma palavra do trono de Deus, mas não têm orado para que Deus abra a porta da palavra, para que Deus se revele através de quem vai ministrar a palavra. Eu e você, nós temos compromisso de orar pelo pastor, para que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, a igreja do Senhor na terra. É mandamento, amados irmãos. No capítulo 2, verso 1 a 5 de 1 Timóteo, Paulo diz: orem pelo governador, pelo presidente, pelo deputado, pelo senador, por todas as autoridades, por todos quantos estão em eminência. É mandamento. Você está fazendo isto? Você está clamando? Porque às vezes, irmãos, só reclamamos e murmuramos e falamos contra tudo que está acontecendo no país, e às vezes até na igreja. Mas o nosso compromisso de intercessores diante de Deus, nós não estamos executando, não estamos praticando. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. O segredo da bênção, da vitória, está em buscar, em pedir, em rogar, em clamar, em suplicar. Os irmãos viram nos textos que nós lemos a promessa. E a Bíblia diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Amados, orar não é só dever do pastor, orar não é só dever dos obreiros, orar não é só dever das irmãs do círculo de oração, orar é mandamento para todos os filhos de Deus.
É muito sério isto. O sobrenatural aconteceu quando Jesus apresentou os pães em oração, em clamor, em súplica, em petição. Você quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer o sobrenatural de Deus na vida da sua família? Você quer o sobrenatural de Deus na vida do seu parente, do seu vizinho? Você quer o sobrenatural de Deus na vida dos irmãos que congrega com você? É só clamar, é só pedir, é só buscar, é só rogar, é só invocar o nome do Senhor. É muito sério isso, irmãos. Não existe milagre na minha vida, na sua vida, na nossa vida, se não houver clamor, se não houver súplica, intercessão, se não pagarmos um preço. A Bíblia diz que Deus procura um homem, uma mulher, uma moça que esteja na brecha, para que ele possa fazer grandes coisas. A oração de um justo muito pode nos seus efeitos. E diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, que nós temos. E ele pediu chuva. E nós estamos vivendo a última hora da igreja. E estamos precisando de um grande avivamento espiritual, que aqui nesta noite há muitos que estão dormindo, há muitos fracos e há muitos que estão doentes espirituais. Mas Jesus quer te sarar. Ele é o mesmo, aquele que multiplicou o pão para saciar quase 5.000 pessoas. Ele está aqui nesta noite para também te dar pão espiritual para você caminhar na sua presença. Amados irmãos, estivemos ali no Monte do Carmelo, e ali eu olhei para os céus, orei juntamente com a minha esposa. Eu disse: Deus, o Senhor não mudou. A igreja brasileira, a igreja mundial está precisando de uma única coisa: de avivamento dos céus, de poder de Deus, de revelação de Deus. E para isso Paulo orou pela igreja de Éfeso. Ó Deus, dá a eles conhecimento, dá a eles sabedoria, dá a eles revelação do céu, dá a eles poder, ó Deus. Gera fé no coração deles, ó Deus. Gera amor no coração deles, dentro do interior. Eles precisam de poder, porque, irmão, nós estamos vivendo uma geração que muitos cristãos pensam, porque tem a carteirinha da Assembleia de Deus, tem garantia de vida eterna, passaporte para o céu. Mas quando olhamos para a parábola de Mateus capítulo 25, que à meia-noite o esposo chegou, eram 10, só 5 tinha azeite. Olha, você que chegou aqui nessa campanha sem azeite, ele continua multiplicando o azeite. Ele continua dando renovação espiritual. Ele continua fortalecendo o fraco. Ele continua curando o doente espiritual. Independente da gravidade do seu problema, Jesus é o mesmo, não mudou. Ele permanece o mesmo de eternidade a eternidade. E o escritor disse que ele está no meio da igreja, e ainda tem à sua destra as 7 estrelas. Amados irmãos, a Bíblia nos relata de uma viúva de quase 84 anos, chamada profetisa Ana. Mas diz a Bíblia que ela não se apartava do templo, orando e jejuando, e anunciando que ele, o Messias, estava chegando. Muitos dos nossos idosos, muitos dos nossos irmãos que às vezes estão desempregados, muitos jovens que não estão trabalhando profissionalmente, que deveriam estar aqui no trabalho da oração, clamando, pedindo, buscando, ajudando o reino de Deus.
orando para a bênção do Senhor na vida do seu pastor, do ministério da igreja. Estão de braços cruzados, estão dormindo espiritual, mas Jesus vai te levantar para você orar, clamar, pedir, buscar, orar pelo seu pastor, orar pela bênção de Deus sobre a sua igreja, para Jesus salvar a sua família, o seu vizinho. Ele que levanta, irmãos, é Ele que dá vida, é Ele que ressuscita o morto espiritual. Há muitos que às vezes chegaram aqui nesta campanha, não está fisicamente enfermo, mas a alma está doente. Mas graças a Deus que Jesus nos faz um convite. Ele nos faz um convite, irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nos perdoe, amados. Amados irmãos, no ano de 2004, eu e minha esposa saímos de São Paulo, morávamos em São Paulo, fomos morar em São José dos Campos, cidade com 600 mil habitantes. Amados irmãos, chegamos lá em abril de 2004. Os dois desempregados. A situação de desemprego era semelhante à da atualidade. Muito desemprego, muitas necessidades. E quando mudamos lá, levamos a mudança, minha esposa, umas 10h30 da noite, disse: meu amor, o que é que vamos fazer? Os dois desempregados. Eu disse: meu amor, nós só temos que fazer uma única coisa. Na madrugada, iniciar um projeto de clamor, de súplica, porque Ele tem a chave do emprego, Ele tem a chave do milagre. Iniciamos imediatamente o projeto de oração e jejum, orando toda noite na madrugada, 3 jejum por semana, e os dias foram passando, mas quando passaram 11 meses, Deus abençoou, porque antes de ir para lá, Deus tinha nos dado uma direção no que haveríamos de trabalhar, mas a porta estava fechada. Mas aí começamos a campanha de oração, Deus abriu a porta. Nós dois começamos a trabalhar. A bênção foi abundante, como esta multiplicação dos pães aqui que os irmãos contemplam através desse texto. Deus prosperou abundantemente o trabalho das nossas mãos. Nesse período, até 2011, Deus nos deu a oportunidade. Minha esposa ela já tinha uma faculdade, fez mais 3. Eu fiz um curso de TTI na área imobiliária, fiz a faculdade de teologia. Deus nos abençoou, amados irmãos, de tal forma que já faz 3 anos que nós estamos aposentados, por nossa conta. Chegamos lá desempregados, chegamos lá a pé sem nenhum carro, só para os irmãos ter uma ideia do quanto Jesus opera, nesses 14 anos que vai fazer, agora em abril. Jesus nos deu 14 carros zeros, Jesus nos deu 5 carros seminovos, é Ele que fez isto, nos levou por vários países. Nós não tínhamos condição financeira, mas Ele é o multiplicador. E por que começamos uma campanha em casa? Porque na nossa igreja, onde congregávamos, não tinha campanha de oração. E eu disse para ela: o único jeito de Jesus resolver o nosso problema é só clamando. E a promessa é: quem pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate se abre. A multiplicação foi muito grande, amados irmãos. Jesus agiu de forma sobrenatural. Estávamos dirigindo uma igreja
havia 56 pais de família desempregados. Quando tomamos conhecimento, eu disse para os irmãos: eu não tenho emprego para vocês, mas eu conheço um que tem todos os empregos do Brasil e do mundo. Ele se chama Jesus Cristo. Vamos falar com ele, vamos orar. Começamos uma campanha na igreja, todos os dias, sem data de terminar. Só quando Jesus abrisse porta de emprego para todo mundo. E o pior de tudo, irmãos, que só tinha dentre aqueles 56 irmãos, só 2 que tinha o ginásio completo. Os outros, nem o primeiro, nem até a quinta série não tinha. Eu disse: vocês não olhem para a sua condição intelectual. Olhe para Ele, que pode todas as coisas. E começamos a orar. E Jesus abriu porta de emprego para 55 deles. Só teve um que não quis trabalhar de carteira fechada. Preferiu trabalhar voluntariamente. Mas estava trabalhando. Uma irmã que há 14 anos tinha uma causa na justiça que o marido morreu. Naquela época o marido dela ganhava 12 salários mínimos. Os advogados estavam trabalhando na causa, mas não conseguiu fazer nada. Eu disse: irmã, Jesus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Venha para a campanha orar. Eu disse para os irmãos: os que estão desempregados, que não vierem orar, eu não vou orar por vocês e nem a igreja vai orar. Porque crente preguiçoso não pode receber bênção, irmãos. Tem que ficar na prova. E Jesus despertou o povo. E o povo veio orar. Irmãos, aquela irmã não passou 6 meses. Foi aposentada com 12 salários mínimos, que era o que o marido dela ganhava. E ela fez uma coisa. Ela tinha prometido para Jesus, se ela se aposentasse, o primeiro salário ela ia doar 100% para a assistência social da igreja. Porque tem crente que só quer receber, irmãos. Está desempregado, pastor, ora por mim para Jesus abrir a porta de emprego. Igreja, ora por mim para Jesus abrir a porta de emprego. E quando abre a porta de emprego, mas nem o dízimo não traz para a igreja. Aí Jesus fecha a porta dele, aí ele vai outra vez na cara de pau pedir para o pastor, para a igreja, para orar para Jesus abrir porta de emprego. Pelo menos para lá acontece muito esse tipo de coisa, não sei para cá. É muito sério isso, irmãos. E dentro de todas essas bênçãos, a grande bênção que Deus tem nos dado, espiritualmente, é que Jesus disse: rapaz, te prepara, que eu vou te levar por essa terra, por vários lugares. E tu vais levar a minha palavra, a minha igreja. Muitos lugares que tu chegar, não vão gostar da palavra. Mas lembre-se de Hebreus, que a exortação no presente não parece ser de gozo, mas depois vai trazer alegria. E Deus tem nos dado o pão para transmitir por onde temos passado. Estávamos pregando na Assembleia de Deus, na sede lá na Espanha. Veio um casal, buscaram a resposta de Deus para a família que estava com um problema familiar lá da Bélgica. E Jesus, que conhece todas as coisas, trouxe-me a revelação, a necessidade daquela família. E transmitimos. E quando terminou o culto, aquela família veio nos procurar e disse: nós viemos aqui, saímos da Bélgica aqui para vir buscar uma resposta de Deus. Eu falei: eu não tinha resposta, porque nós não temos mesmo, mas Ele tem todas as respostas. Ele é Senhor nos céus e na terra e conhece a nossa necessidade. Por isso, irmãos, nós louvamos a Deus, que Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa nesse compromisso de levar a sua palavra. E diante das dificuldades que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, financeiramente, muito mais, mas Deus nos deu condição de irmos para lá e para cá, sem depender da igreja, para levar a palavra.
Porque Ele que cuida de nós, irmãos. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. Ele é Senhor. E quando nós pedimos, nós recebemos. Quando nós buscamos, Ele está pronto a nos conceder. Do que você precisa, minha irmã, meu irmão? Qual é a sua necessidade? Não se esqueça que a bênção é dada segundo o poder que nós opera. Se não existe poder em nós, nós não vamos receber nada. Por isso eu e você precisa orar, clamar, buscar, invocar o nome do Senhor. Porque há muitos que estão pregando bênção fácil aí para o povo de Deus. Ei, não existe bênção fácil. Jesus morreu no Calvário, pagou com a vida para eu e você alcançar a bênção que a Escritura promete. Então nós vivemos uma geração que só Jesus para ter misericórdia. É bênção fácil para todo lado, é na internet, é na televisão, é nos púlpitos das igrejas, é nas escolas teológicas. Mas não existe, irmãos, bênção sem obediência, sem prática do Evangelho. Evangelho não é misticismo. Evangelho não é mágica. Evangelho tem que ser vivido, praticado, obedecido, para alcançarmos a promessa, a bênção de Deus. Esses que andam vendendo bênção fácil aí, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a cruz, eles não sabem o que é ter que orar, buscar de Deus, revelação, para falar a palavra à igreja do Senhor. Pão fresquinho, como Jesus deu para saciar a multidão. É muito sério isso, irmãos, e é o que nós estamos vivendo. E há muitos cristãos que têm tempo, e muito tempo, para assistir televisão, para passear, para fazer todas as outras coisas. Não é pecado muitas coisas destas, mas não tem tempo para vir no culto de doutrina, não tem tempo para vir na escola dominical, não tem tempo para vir orar, e que a bênção de Deus, como se Deus fosse servos nosso. Onde existe isto? Na Bíblia não existe isso, irmãos. E esse evangelho muitos das vezes não querem ouvir, mas é o que está escrito. Receber a bênção de Deus precisa entrar pela porta estreita, o caminho apertado, e aí Ele envia a bênção. E eu quero dizer para os irmãos que aquela campanha de oração que nós começamos em 2004, ela continua, não paramos não, porque quanto mais Deus nos abençoa, mais nos manda a chuva de bênção, mais nós precisamos estar nos pés dele, porque o inimigo está de olho grande na minha, na sua, na nossa bênção. E quem é que nos pode proteger do inimigo? É só Jesus. Quando nós clamamos, aí 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Estávamos no final de 2016, no final de 2015, lá em Fortaleza, com uns amigos, e todos os dias de manhã nós saímos para fazer uma caminhada, para perder um pouco o peso. Aí parávamos numa pedra, orávamos, e num dos dias daquela oração, o Senhor falou ao meu coração: preparem-se, porque virá ventos fortes. E eu disse: amados irmãos, eu e você, minha esposa, amado irmão Valmor, irmã, vamos buscar mais a Deus. O vento vai soprar, mas a Bíblia diz que quem está na rocha, bate-se o vento, os rios, as águas, e a casa permanece de pé. E passamos por grandes aflições. Perdemos a minha sogra com câncer, foi bastante dolorido, porque para muitos sogra é como diz o pessoal aí do mundo, é um horror, mas graças a Deus que a minha era uma mãe. Se eu quisesse toda semana ela fazia um pudim de leite
para mim comer. A minha esposa é que brigava: não, mãe, não faça não, ele não pode comer, ele está gordo. Mas era uma mãe, e ela não conhecia Jesus. E quando ela estava num estado bem debilitado, minha esposa foi levar ela no médico. Quando voltou do médico, ela veio em casa juntamente com a minha esposa. E a irmã Maria, que trabalha conosco, estava vindo no corredor da casa. Naquela hora o Espírito de Deus falou ao meu coração: intercede. Falei: Jesus, usa agora a boca da irmã Maria para salvar a minha sogra. E ela entrou no quarto onde estava a minha esposa e a minha sogra, falou de Jesus ali. Ela recebeu Jesus como Salvador, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e foi para a eternidade com Jesus. É o clamor, irmãos, é a súplica, é a petição. E quem nos concede essas dádivas? É só Ele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte: pedir, buscar, rogar, clamar, interceder. Portanto, você que está aqui nessa campanha, se ainda não recebeu, continue buscando, continue pedindo, persevere na oração, porque aquele que está ouvindo a sua oração, ele é fiel. Às vezes a resposta não vem no meu tempo, no seu tempo, no nosso tempo, mas ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para conceder casa, carro, fazer milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Ele não mudou, irmãos. Não é só na televisão que nós ouvimos testemunho do milagre de Deus. Eu louvei a Deus ontem quando o pastor convidou a irmã Nelma para contar uma bênção, e ele falou, usou a expressão: o Deus de Moisés continua operando na vida dos irmãos que convivem conosco, e ele não mudou. E nós precisamos contar essas bênçãos, precisamos ouvir os irmãos falar dessas maravilhas. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui nesta noite, quando receber a sua bênção através dessa campanha, peça ao pastor para contá-la, porque infelizmente por muitos lugares aí já o povo não pode mais nem contar a bênção, já até a bênção é proibido de contar, porque às vezes em muitos lugares, irmãos, os leigos já não têm mais oportunidade para falar na igreja, mas eles são membros do corpo da igreja. Não é só os eletizados, não é só os formados, todos os membros têm direito de contar a bênção, falar dos milagres de Jesus. Porque nós estamos vendo hoje uma época de muito peixe e pouco pão. Eu louvo a Deus pelo tempo que foi nos dado a oportunidade para pregar a palavra de Deus aqui, porque em muitos lugares é limitado 10, 15, 20 minutos. Muito peixe. 90% do tempo do culto é para peixe. E pão que alimenta, que fortalece, que levanta o caído, que fortalece o fraco, que desperta o que dorme, muitas vezes não tem. Mas o Jesus que multiplica pão está aqui. Se o nosso celeiro ele é pequeno, ele é o multiplicador do nosso celeiro para nós trazermos pão. E pão do céu para alimentar os que chegarem aqui fracos, doentes, que estiverem dormindo. Essa palavra ela não mudou, ela permanece o mesmo. Ela é viva. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem come deste pão não terá fome. Aqui o pão vivo do céu, é Bíblia Sagrada, é revelação de Deus para a humanidade. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, o que está escrito, irmãos. A promessa de Deus e o convite de Deus é: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E há um convite para os que estão doentes espiritual. Hebreus capítulo 4, versículo 16, eu vou ler para você, que serve a Deus, está em dificuldade de caminhar na jornada. Não tem nada perdido, Jesus não mudou. Hebreus 4 e 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é dia que Jesus quer ajudar você a se levantar espiritualmente.
Quando o pastor convidar você para vir receber a oração, venha à frente, creia na palavra de Deus, porque esse que vos fala estava longe de Jesus. E uma irmã foi na vigília e pediu oração por mim. E o pastor Ferreirinha orou pela irmã, colocou a mão na cabeça dela e disse: olha, irmã, Deus vai fazer coisa extraordinária. Abrace alguém e mande abraçar esse seu conhecido, que em breve ele vai estar aqui nessa vigília conosco. Não passou 30 dias, aquele poder que estava na irmã passou para a pessoa que me abraçou, e aquele poder mudou a minha vida, aquele poder me levou para aquela vigília. E até hoje, há 32 anos atrás, eu recebi Jesus, porque há poder em Jesus, e Ele concede à sua igreja poder para fazer milagres, para curar enfermidade, para mudar a vida do mais vil pecador. Ele não mudou, igreja. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Poderoso para mudar a minha vida, a sua vida. Poderoso para nos transformar, nos renovar, nos libertar, nos encher do Teu Espírito, nos conceder os dons espirituais, nos dá poder para falar para o nosso vizinho, para o nosso parente que não é crente, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele nos dá o direito de vida eterna. Esse Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e diz a Bíblia, Ele vai vir buscar um povo zeloso, de boas obras. O dia que Jesus vai voltar, você e eu não sabe. O arrebatamento será um acontecimento sobrenatural, mas nem os satélites dos Estados Unidos, de Israel, que são os mais potentes, vai poder detectar o dia que Jesus bradar para buscar a sua igreja. Mas aqueles que estiverem com azeite, aqueles que estiverem andando no Espírito, vão poder ser tomados. Irmãos, por isso precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos vir aos pés de Jesus, rasgar o nosso coração de verdade, derramar a nossa alma, nos entregar a Ele de todo o coração, porque há um memorial nos céus. Quando dois aqui ora, pede, busca, Ele atenta e ouve. E a Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é só o pastor não, irmãos. Não é só os obreiros não. Todos nós temos que vir aos pés de Jesus, orar com o pastor, para Deus abençoar e prosperar o seu reino. Estavam dirigindo uma congregação, estava uma bênção, cheio de crente, de obreiros, e de repente estávamos com um músico lá tribuloso, um tocador, só chegava atrasado e queria afinar a viola na hora do culto começado. Eu disse, irmãos, vamos levantar um clamor aqui para Jesus enviar tocador para essa igreja, porque a obra é dele. Ele diz, rogai ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros. Não passou 3 meses, nós tínhamos 4 tocadores lá de primeiríssimo. Jesus enviou. Ana estava sofrendo porque queria um filho. E o marido tinha muito dinheiro, mas não podia resolver a situação. E ela foi aonde? Clamar. 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 Ele abre a madre.
E ela clamou. E Deus abriu a madre e deu a ela um filho que ela não quis para ela, que muitos pais hoje pedem filho para Jesus, mas o filho não é para Jesus, é para ele. Ela foi uma mulher sábia, irmãos. Ela disse: se o Senhor me der, eu o consagro ao Senhor. E os irmãos conhecem a história do profeta Samuel, que não caiu uma única palavra da sua boca, porque aquela mulher pediu com sabedoria e colocou o filho nas mãos de Deus. Porque muitos cristãos hoje querem que o filho seja presidente da Embraer, jogador de futebol, ator da Rede Globo, menos pastor, menos missionário, menos dirigente do círculo de oração. Menos o diácono da porta da igreja. Porque todo o serviço que nós fazemos para o reino de Deus, receberemos o galardão, não importa a função que nós ocupamos. Porque nem todos podem ser pastor, nem todos podem ser dirigente de ciclo de oração, nem todos podem ser professor da escola dominical, cada um tem uma função. Mas naquilo que nós fazemos, quando fazemos de coração, Deus nos abençoa. Não estamos fazendo serviço para o pastor, é para Deus. O pastor é um administrador da obra de Deus que Deus colocou e que nós precisamos amar, honrar e orar por ele. Porque nós só queremos ver bênçãos e resultados. E nós estamos produzindo para isto? Ou é só o pastor que tem que produzir? Ou é só os obreiros que tem que produzir? Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Você está pensando que Jesus morreu no Calvário e ele não vai cobrar de mim e de você a responsabilidade do cuidado com a vida cristã? Eu e você somos limitados, temos deficiência, mas ele é perfeito, ele é poderoso, ele é o capacitador, ele é o renovador, é ele que dá as riquezas espirituais para nós servirmos e ajudarmos no seu reino. É ele que nos dá as bênçãos materiais, nos dá a saúde do corpo, da alma e do espírito. Para ele não há nada impossível, igreja. Todas as coisas é possível àqueles que clamam. Por isso o tema diz: 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Mas não pare não, minha irmã. Não pare não, meu irmão. Quando acabar a campanha, vem aqui nos dias de oração, orar a Deus. Invista o seu tempo em buscar a Deus em oração. Se não dá para vir no templo, ore na sua casa. Estivemos ali no Muro das Lamentações e nós vimos a dedicação dos judeus. Orar a oração no Muro das Lamentações 24 horas por dia. Não para. Sai um grupo, chega outro. Sai um grupo, chega outro. Sai um grupo, chega outro. 24 horas por dia de intercessão. E eles nem conhecem o Jesus que fez essa promessa. Se eles conhecessem, então, por que nós somos negligentes, irmãos? Estamos pensando que as bênçãos caem do céu? Faça um compromisso com Deus hoje. Senhor, a partir de hoje, eu vou me dedicar. Eu vou investir meu tempo em buscar a sua presença. Em orar pela minha vida, pela minha família, porque nós queremos bênção na nossa vida, na nossa família, na igreja, mas estamos de braços cruzados. Não oramos, não vem aprender a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Fé não se compra no mercado, não se compra na farmácia. Fé é por ouvir. E por isso, eu e você precisa vir aqui
ouvir a palavra de Deus nos cultos, na escola dominical, aprender, se alimentar, se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Estamos vivendo dias de apostasia, irmãos, que o povo de Deus está dando prioridade para todas as coisas terrenas, mas estão deixando de buscar as coisas espirituais. Isso é apostasia. Quando colocamos as coisas terrenas e material em primeiro lugar, estamos dizendo: Deus, não precisamos de você, somos suficientes para resolver os nossos problemas. É muito sério isto. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos prestar atenção nos ensinos do pastor e aplicar as nossas vidas para que sejamos árvores frutíferas. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, amados irmãos. Que esta campanha traga abundantes bênçãos para a sua vida, para a sua família. Mas não se esqueça, a Bíblia diz: orai sem cessar. Ah, mas é difícil isso, né? Orar não é brincadeira não, irmãos. Mas é mandamento. E mandamento é para se cumprir. É para se obedecer. É para se praticar. Está escrito. Não estou falando nada que não esteja no contexto bíblico. Porque está aqui o pastor. Seria puxar meu paletó aqui e mandar eu calar a boca. Então tenha cuidado com a sua vida espiritual. Jesus recomendou aos discípulos: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas essa carne é fraca. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família. E não desanime, fique firme no propósito de buscar a Deus. Que Deus é fiel. Obrigado, pastor Isaías. Obrigado, pastor Gomes, meu amigo, juntamente com sua esposa. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E juntos estaremos, onde estivermos, orando pelo Senhor, pastor, pela sua igreja, pela vida desses amados irmãos que aqui está, que é a família de Cristo, que nós fazemos parte dela. E amamos os irmãos em Cristo. E Deus tem nos dado o privilégio de conhecer em muitos lugares um povo que invoca o seu nome. É uma honra, é um privilégio estar aqui com os irmãos, porque Deus me prometeu. Com 3 meses que eu aceitei Jesus, fui levado pelo pastor a fazer uma visita. E quando chegamos lá, uma irmã de 70 anos olhou para o pastor e disse: pastor, quem é esse moço? Aí ele é um novo convertido, irmã. Olha, pastor, Deus vai levar esse moço por vários lugares da terra para levar a sua palavra. Ele vai ser obreiro. Deus vai dar bens materiais para ele. Esse moço vai dirigir igrejas. Com 3 meses de crente, não entendia nada. Depois fui pedir para o pastor explicar esse negócio. E graças a Deus que nós já andamos pelos 5 continentes. O Brasil, quase todos os estados já estivemos várias vezes. Porque Ele é fiel.